sabe que a palavra de Deus, ela, não sei se eu posso falar a palavra, mas eu percebo assim que os princípios de Deus, eles são muito simples. Você viver o Evangelho, assim, é algo simples, não é complicado. O Evangelho, ele não é complicado, a vida cristã, ela não é complicada. Quando eu falo sobre isso, eu não estou falando a respeito de ter dificuldade. Sim, nós temos dificuldades em N situações. Agora, o fato de você querer viver a vida cristã, ela não é... Eu acho que ela é uma vida descomplicada. Eu acho que é mais fácil você viver a vida que Cristo tem para você do que você viver a vida do mundo. Não sei se você percebe dessa forma, mas assim, esses dias atrás a gente estava falando a respeito de algo e aí eu falei para alguns irmãos, eu falei, olha, tem coisas que regem minha vida, e assim, não é os 7 passos para conquistar não sei o que, não é as 4 leis espirituais, não, é que o amor nunca falha, primeira coisa, e segunda, que tudo é possível viver. Tem dificuldade, tem complicação nisso? Não. O amor nunca falha. É claro que tem algumas implicações. Eu lembro de uma história, enquanto muito louvor ali, eu estava lembrando de uma história, né, faz anos que eu não lembro dela, então acredito que eu deva contar para você. Mas tinha uma pessoa que eu estava ajudando e cá entre nós havia a possibilidade dessa pessoa estar mentindo para mim. Aí alguém me ligou, não lembro se me ligou, se foi pessoalmente, falou assim, Daniel, não, mentira, foi fofoca que chegou, que falou para outra pessoa, foi fofoca, falou assim, ó, fulano aí tá falando que você tá sendo, não é idiota, ingênuo, acho que foi ingênuo, acho que foi essa palavra mesmo, você está sendo ingênuo. E aí você se vê num ponto de convergência ou divergência? Convergência, né? Fala assim, agora, o que eu faço? Né? Tudo chegou ali e você precisa você tem que tomar uma decisão para sair daquele lugar. E aí eu orei. Sabe, eu rasguei meu coração para Deus e falei assim, Pai, o Senhor sabe por que eu estou acreditando nessa pessoa. Sabe, e eu entendi que uma vez que eu morri, e é Cristo que vive em mim, então se eu estou acreditando na Ana Carol, é como se o próprio Deus acreditasse nela. E eu falei assim, Pai, sabe, não me deixa ser envergonhado nessa história. E eu descansei. Aí agora eu não me recordo se foi no outro dia ou se foi no mesmo dia, essa pessoa me ligou. A pessoa que estava mentindo para mim falou assim, Daniel, eu queria conversar contigo. Queria conversar com você. Aí a gente marcou e saiu. Eu lembro até o lugar onde a gente estava. Aí essa pessoa falou assim, olha, eu estou mentindo para você, só que eu queria a sua ajuda, porque eu não tive uma referência na minha vida, e eu não aprendi princípios, e eu queria que você me ajudasse. Sabe, eu vou falar algo para você, o amor nunca falha, o amor nunca falha, o amor nunca falha. Mas enfim, vamos mudar de assunto. Ou não. Olha para essa linda pessoa que está aí do seu lado, por favor. Cadê o Mike? Está procurando a esposa. Olha para o Jason, mano.
Olha para essa pessoa que está aí do seu lado, e se não tiver, que nem vocês estão em 3, por favor, olhem para os 3. Se olhem. Olha bem nos olhos dessa pessoa, e se você está em 3, você pode ficar meio vesgo para poder olhar para os 2. Fala assim, você é poderoso a ponto de mudar a minha história de vida. Você sabia disso? Pergunta. O que a pessoa respondeu? Não, irmãos, isso não é um monólogo. Hã? Uai, você sabia disso? É uma pergunta. Você sabia disso? Interrogação. Vai lá, pergunta de novo, por favor. Se a pessoa fala que sim, garanto que passou na mente dela assim um flashback. Fala assim, meu Deus, será que eu já fiz algo que influenciou a vida dessa pessoa? Você sabe que o mundo, com seus conceitos e princípios, ele promove disputas entre as pessoas. Você sabe que assim como o reino de Deus, ele tem princípios, ele tem realmente uma forma de andar, uma forma de ser, o mundo também tem. Só que os princípios e os conceitos do mundo, eles fazem com que as pessoas elas venham a ter disputas entre si. A tendência não é que as pessoas se tornem amigas, mas é que elas se tornem rivais na maioria das vezes. Como, por exemplo, eu quero ter mais que o outro. Né? Quando você é criança, você pega o carrinho, né? Fala assim, não, olha o carrinho que eu ganhei. Aí, à medida que a criança cresce, muda. Às vezes não é um carrinho de fricção, às vezes é um carrinho a combustão. Mas a competição ela continua sendo a mesma. A minha casa ela tem que ser a casa mais bela da rua, da quadra, da sei lá o quê. Você precisa me servir, afinal eu sou melhor do que você, então me sirva. Esse é um princípio. Eu não me importo com o que você se sente, eu me importo com o que eu sinto. Você não. E o mundo segue assim, cada um para si. Não se engane. Se não fosse assim, o Senhor não tinha morrido para mudar essa história. Se não fosse assim, o mundo não estaria condenado. E esse é o mundo, porém, novidades, nós não somos do mundo, amém? Nós não somos do mundo, e eu nem sei por que eu estou falando sobre isso. Só que o interessante é que o diabo ele não disse que ele queria ser o mais top do mundo. O diabo ele não falou que ele queria ser o cara do mundo. Ele nunca falou isso. Ele falou que ele queria subir ao céu, acima das estrelas de Deus, que são os santos, e se assentar no monte da congregação, que é a igreja. Esse sempre foi o desejo dele. Isaías 14:13, se você quiser ler depois. Infelizmente, muitas pessoas conhecem a Cristo, só que elas não renovam a mente, e elas continuam se preocupando só consigo mesmas, e não têm noção de algo que era normal no mundo. Quando você morre e você começa a viver para Cristo, isso se torna um princípio diabólico. E além de afetar a vida dessa mesma pessoa, afeta também o corpo de Cristo. Porque uma coisa é uma pessoa que ela não conhece Jesus e ela não é membro do corpo. Ela faz o que ela quer da vida dela. Ó, ninguém tem nada que ver.
Agora, outra situação é uma pessoa que ela morre com Cristo e ela passa a fazer parte do corpo de Cristo. Para essa segunda pessoa, todas as atitudes que ela tiver, elas vão refletir não só na vida dela, mas no corpo também. E aquilo que aos olhos do mundo era algo normal, você cuidar da sua vida e ninguém tem nada a ver com ela, quando você passa a fazer parte do corpo de Cristo, se torna um princípio diabólico. Porque quem quer cuidar da sua própria vida em detrimento dos outros é o diabo. Porque o desejo do coração dele era subir acima do trono de Deus, nas mais altas estrelas, e se assentar no monte da congregação. E aí esse princípio diabólico, às vezes, ele começa a se tornar algo meio que normal na vida da igreja. Porque as pessoas, elas olham para Cristo, veem Ele como um supermercado onde você pega aquilo que você precisa para a sua vida, e elas não estão nem aí. Isso sim, isso fala a nosso respeito e é um princípio que nós precisamos cuidar. Só que quando nós entendemos que nós somos um corpo, não há como nós lutarmos de uma forma separada, com desejos egoístas, cada um para si. Porque quando uma parte do corpo ganha, todo o corpo ganha. Quando uma parte do corpo perde, todo o corpo perde. Todo o corpo sai perdendo, afinal nós somos membros do mesmo corpo. Há um corpo de Cristo na terra. Você acha que quando alguém posta no WhatsApp que tem agora uma pessoa vendendo a caneta azul ungida, e você manda para todos os seus amigos e dá risada, é essa pessoa que está perdendo? Só se você for de outro corpo. Porque se você faz parte do corpo de Cristo, assim como esses que infelizmente mercadejam a palavra, você está falando de si mesmo. E você está não só denegrindo a imagem daquela pessoa, você está denegrindo a imagem do próprio Deus aqui na terra, porque é em nome dele que eles fazem essas barbaridades. Você está entendendo a importância de saber quem nós somos e onde nós estamos inseridos? E quando nós passamos a fazer parte do corpo, nada mais é neutro nas nossas vidas. E você passa a ter uma certa responsabilidade sobre aquele membro que está mais perto de você e vice-versa, porque vocês estão no mesmo corpo. Efésios capítulo 4, verso 29, nós falamos no culto passado sobre isso. Diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavra que não edifica, palavra que denigre, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Você lembra o significado da palavra edificação que nós compartilhamos na semana passada? Ele fala assim: ato de alguém que promove o crescimento de outro em sabedoria cristã, piedade, felicidade e santidade. E o apóstolo Paulo aqui, ele lembra com muita maestria a importância das nossas palavras liberadas sobre as pessoas. Lembra o que você falou a respeito do seu irmão agora há pouco? Você tem poder para mudar a minha vida com as palavras que saem da sua boca. Provérbios capítulo 18, verso 21, ele diz assim: a morte e a vida estão no poder da
língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. E eu estava estudando esse versículo e eu falei assim, porque eu acho que melhor do que você contar a história de alguém é você contar uma sua. E eu confesso algo para você. Tem a história que eu contei agora no início? Eu colho frutos dessa história. Porque eu decidi usar bem a minha boca. Marcos capítulo 11, versos 12 ao 14 diz assim: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Se você voltar um pouco, você vai ver que ele está falando a respeito de Jesus. Marcos capítulo 11, versos 12 ao 14. Quando saíram de Betânia, teve fome. E aí Jesus parou no McDonald's, foi lá no Subway e falou assim: eu quero um de 30 centímetros. Claro que não. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Vai lá no verso 24 agora, por favor. No verso 20, perdão. No verso 20 diz assim: E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Primeiro princípio: o poder da vida e o poder na morte estão na sua língua. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte: erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e assim será convosco. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Nesse último ano, estamos finalizando o ano de 2019, nesse último ano, quantas montanhas você precisou pedir que saíssem da sua frente e se lançassem no mar? No sentido literal da frase. Ninguém. Mas Jesus estava falando de montanha. Quantos aqui já falaram para uma montanha sair e se lançar no mar? Eu já falei. Se um dia você vê uma porção de terra voando por cima da sua cabeça, tenha, olha, 99% que fui eu que mandei, porque eu já falei. Mas irmãos, quem é que precisa que uma montanha saia da sua frente e se lance no mar? Quem em sã consciência diria isso? Agora eu estou me condenando aqui. Jesus, ele estava falando algo muito mais profundo do que isso. Eu lembro de uma pessoa que ela precisou usar o poder criativo para falar assim: terras, agora vocês se ajuntem. Eu quero que as águas elas fiquem contínuas nesse espaço aqui. Eu quero que haja firmamento para separar as águas de cima e as águas de baixo. Quem fez isso? Deus. E Jesus está falando assim: eu quero dar a vocês o poder criativo, e tudo aquilo que vocês declararem vai acontecer, porque o poder da vida e o poder da morte está na boca de vocês. E quando você vê uma pessoa e você declarar uma palavra de vida, você declarar uma palavra de vitória diante de uma situação, você pode estar transformando o destino daquela pessoa. Você já reparou o quanto você é poderoso? Olha para suas mãos. Sério, olha para suas mãos. Você tem ideia do quanto poder Jesus conferiu a você? Não há outro maior investimento que você possa fazer, além de acreditar e investir nas pessoas ao seu redor.
Mas por que Jesus ele nos confere todo esse poder? Fala assim, porque Jesus, pode repetir, porque Jesus confia em mim. Ele confia que eu vou confiar nas pessoas. Você sabe que essa semana alguém me lembrou de uma história que eu ouvi há muitos anos atrás. E foi uma história que me marcou muito, porque a partir desse dia eu comecei a cuidar as palavras que saíam da minha boca. A Jace, ela é testemunha que às vezes eu faço algumas birras, né? Mas realmente eu tento me cuidar na maioria do tempo. E a história ela é mais ou menos assim. Um rapaz formado em jornalismo, ele ficou responsável por entrevistar duas pessoas extremamente bem-sucedidas. Era um milionário e era um bilionário. Então esse rapaz foi cumprir o dever dele e ele foi entrevistar essas pessoas, e o primeiro que ele entrevistou foi o milionário. Ele gastou 1 hora naquela entrevista, e aí quando ele volta para a redação, o diretor dele fala: e aí, como foi? Ele falou assim: cara, que líder exímio ele é. É impressionante a destreza que ele tem para lidar com as empresas dele, com os funcionários. O cara é muito inteligente, ele é o cara. Quantos queriam ser essa pessoa? Ele é um cara muito bom naquilo que ele faz. E aí então ele tinha que entrevistar o bilionário. E ele foi nessa entrevista, e mais 1 hora de entrevista ele voltou para a redação e o diretor perguntou: como que foi na entrevista com esse bilionário? Aí ele falou assim: olha, ele é um grande homem, eu percebi, porque a empresa dele é tão bonita, tudo organizado, a sala dele é uma sala tão imponente, tão jóia, só que tem algo de estranho nisso tudo. Aí o diretor falou: como assim algo de estranho? É porque eu saí dessa 1 hora com ele, não achando que ele era o cara mais capaz, era o melhor cara que existe, mas eu saí de lá achando que eu posso tudo, e não tem limite para mim, porque tudo que aquele cara falou a meu respeito, fez eu me ver com outros olhos. E aí eu pergunto para você, quem você tem sido? Você tem sido milionário ou você tem sido bilionário? Quem você deseja ser? Como as pessoas que relacionam com você, elas se sentem diante dos erros delas? Sabe, muitas pessoas elas não sabem quem elas são. E diante de um ponto crítico, diante da falha de alguém, elas têm necessidade de se autopromover. Só que isso não tem nada a ver com o reino. Quem é a pessoa mais importante no nosso país hoje, a que tem mais autoridade? Quem é? Tirando Deus. Não é. Você sabe quem que é? É a pessoa que influencia ele. Tem uma pessoa que ela tem a liberdade de falar no ouvido do nosso presidente, e ela pode mudar decisões que ele toma. Essa pessoa é a pessoa mais importante. Só que às vezes nós caímos no erro de querer ser aquele que está em evidência. Isso mostra que nós não entendemos nada. Isso não é autoridade. Autoridade é você saber quem você é. Poder é saber que você pode pegar daquilo que lhe foi conferido e empoderar as pessoas que estão com você. É isso que faz toda a diferença. Em Joel capítulo 2, verso 28, tem uma profecia
que eu gosto muito, 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 que o Senhor diz assim através do profeta Joel: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. E em 2 Coríntios capítulo 3, verso 17 diz assim: ora, o Senhor é... Pode abrir. Pode abrir sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3. Essa semana alguém falou assim, você tá pistola hoje, hein, irmão? Segunda Coríntios 3:17. Eu compartilhei algo com a Camila no início do culto, e pode ser que isso seja uma verdade. Gostaria muito que fosse uma mentira, mas eu preciso me certificar. Infelizmente, há pessoas que parece que elas vêm no culto para cumprir tabela. Como assim cumprir tabela? Vem por desencargo de consciência. Vai que se não vir a semana é ruim. Só que não entende que aquilo que é ministrado durante o louvor, não entende que aquilo que é compartilhado no momento da palavra é realmente algo importante, pode ser um divisor de águas na vida dela. Sabe, por favor, não seja essa segunda pessoa. Não seja essa pessoa que vem para cumprir tabela. Sério, nós desde o início nós temos um zelo. A vida inteira culto de 2h30. E aí nós avaliamos em Deus, falamos, não, é muito tempo. As pessoas começam a ficar dispersas. Então vamos diminuir para 2 horas? Ok, vamos diminuir para as 2 horas. Hoje é provável que a gente termine até antes. Justamente pensando em você, para que você possa aproveitar ao máximo esse tempo. Mas por favor, não se permita ficar disperso. Não se permita ficar disperso. E em 2 Coríntios capítulo 3, verso 17 diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. E o Espírito do Senhor, ele habita em nós. E se o Espírito do Senhor habita em nós, há liberdade nos relacionamentos. E o profeta Joel, ele fala que o Senhor derramaria do Espírito dele sobre toda a carne, e aí os velhos iam voltar a sonhar. Os jovens, eles teriam visões, eles seriam visionários. Eu pergunto para você, um jovem inexperiente, ele tem visão do quê? Além do umbigo dele, não tem nada, mas com o Senhor é diferente. E esse ambiente é um ambiente que nós precisamos cultivar no nosso meio. Eu ouso dizer a você, se você não tinha esperança, se você achava que não tinha uma saída, se você achava que não tinha um próximo passo, ei, esse tempo acabou, porque onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Em um ambiente de liberdade, um ambiente de amor, ele permite que o outro possa sonhar, ele permite que possa haver investimento na vida do outro. Sabe, eu desde o início eu falava para os irmãos, cara, eu quero investir na sua vida, se for preciso eu quero ficar de 4 na sua frente para você subir mais alto em cima de mim, mas eu sei o que o Senhor me conferiu, eu sei o poder que eu tenho, e eu posso empoderar as pessoas, e você tem esse poder, porque o Espírito de Deus habita em você. E as pessoas, elas carecem por esse empoderamento, elas carecem por essa liberdade, elas carecem por alguém que não é cheio de milindre, que não é cheio de uma alma rasgada, uma alma retalhada, que não se importa se é atingido, se é ofendido, e fala assim: eu vou com você. Eu não importo se você minta para mim, eu não importo se você me engane, eu não importo se você queira se aproveitar de mim, porque eu sei que eu posso influenciar a sua vida. Não é a sua atitude que determina quem eu sou, mas aquilo que eu fizer pode determinar quem você vai ser amanhã.
E você precisa abrir seus olhos para isso. Isso é reino de Deus. Queridos, nós não somos uma igreja onde cada um está preocupado com o seu umbigo. Pelo amor de Deus, não tenha essa ideia. Eu me importo com você. E é por isso que eu não vou deixar você realmente descansar, enquanto você não estiver fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. Às vezes você olha e fala assim, não, Daniel está ali, está pregando, né? Está à frente, sei lá o quê, então não precisa de ajuda, não precisa de uma palavra, não precisa de nada. Se você pensa assim, você não entendeu nada do que é corpo de Cristo. Entendeu nada. Você ainda tem o clericalismo aí semeado no seu coração. Porque você acha que porque a pessoa está com o microfone na mão, é o vice-deus, né? Entendeu nada? Nós somos um corpo. E você precisa entender. E você precisa usar o poder que você tem. Eu ouso dizer que é impossível as pessoas elas estarem imersas em um ambiente de amor, um ambiente de liberdade, um ambiente de aceitação, um ambiente de investimento, e elas continuarem sendo as mesmas. É impossível. E nós precisamos nos certificar que a parte que nos cabe nesse ambiente realmente seja cultivado, seja preservado. Sabe, eu fico triste quando eu vejo as pessoas que elas dizem que elas conhecem a Cristo, elas conhecem o cara que ele esvaiu a sua vida numa cruz, um louco desvairado, que deu a sua vida numa cruz, para mim viver minha vida do jeito que eu quero. Fala, não, estou nem aí com você não, Mike, cuida da sua vida que eu cuido da minha. É sério? É esse Jesus que você conhece? Não, minha vida é tarefada demais. Ah, você não sabe de nada. Sabe o que você tem feito pelo corpo de Cristo? Quantas pessoas você ganhou no último ano? Não, mas eu falo de Jesus. Só que pode ser que você fala de Jesus como aquela menina, que ela falava tão bem de Jesus que a amiga dela de quarto falou, nossa, tinha uma experiência muito louca, você precisa conhecer, está aqui uma bala de êxtase. Ofereceu para crente. Jesus, Jesus legalzão que ela deve ter apresentado. É o Jesus tudo pode. Cara, que evangelho nós temos vivido? Qual que é o compromisso que você tem com o irmão que está do seu lado? Sério? Para avaliar no último mês com quantas pessoas você se comprometeu. Ou a sua vida é importante demais para você gastar com alguém que não merece, que está do seu lado? Que evangelho nós temos vivido? Eu tenho meus sonhos. Eu quero subir acima das mais altas estrelas. Eu quero me assentar sobre a congregação. Já vi muitos líderes falando sobre isso. Eu vou usar as pessoas como massa de manobra para elas servirem ao meu propósito. Isso é demoníaco. Isso é do capeta. Dentro da igreja. Já pensou? Mas às vezes falar do político corrupto que foi solto no WhatsApp é mais fácil do que orar. E aí você pensa que entendeu quem você é. Irmãos, é loucura
É loucura. A gente gasta mais tempo reclamando da política do que orando por ela. Eu estava avaliando isso, cara, eu lembrei de Paulo falando assim: irmãos, as nossas armas, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Deus não precisa da nossa crítica, Ele não precisa da nossa ideia, porque se eu for, não, Ele precisa da nossa autoridade, Ele precisa da influência que Ele nos deu, porque a influência que nós não vemos, ela pode determinar tudo aquilo que nós estamos vendo. Só que nós precisamos acordar para essa vida, queridos. Você tem poder de mudar ambientes. Porque em um ambiente onde havia trevas, havia desesperança, havia medo, quando você entra carregando o Espírito de Deus, carregando a presença de Deus, a liberdade entra ali naquele lugar. Só que tem que ser algo consciente. Você precisa ser intencional. Ah, nossa, nem percebi. Passivão da vida. Não, intencional. Eu sei, coração carregado de fé, eu sei que ao entrar naquele lugar, aquele ambiente vai transformar, porque o Senhor é comigo e onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade, e quando o Espírito de Deus entrar naquele lugar, aquilo lá vai mudar, as trevas vão sair, e você começa a liberar essas verdades com a sua boca e tudo é transformado. Só que eu entendo que todos nós, às vezes, nós temos momentos difíceis, e às vezes nós precisamos sim de cuidado, e nós precisamos de uma palavra, e sabe, nós precisamos de... Irmãos, isso não é anormal, ninguém aqui é super-homem, estamos todos crescendo, estamos todos sendo edificados, estamos todos, sendo aí desenvolvidos para chegar realmente à plenitude de Cristo. Todos nós estamos nessa caminhada. Sabe, imagina que no corpo você é uma mão. Você é a mão do corpo. E aí você tem uma farpa fincada lá. E isso dói, começa a inflamar. E aí você fala assim: ah, quer saber? Eu vou ficar dentro do bolso. E aí você se esconde, começa a se isolar, começa a se omitir das coisas. Fica meio indiferente, porque realmente pode ser que tenha algo em você que está machucando, tenha algo que está te ferindo, e você fica dentro do bolso. Só que deixa eu te perguntar, a mão tem olhos? Não. Ok, chegamos a um consenso. Só que aí tem um cisco nos olhos. E como você faz para tirar cisco dos olhos? O que é a primeira coisa que você vai fazer? Você vai usar a sua mão. E aí a mão decide sair do bolso, Lu, e ela vai até os olhos. Quando ela vai tirar o cisco que está nos olhos, o olho fala e fala: mas espera aí, tem uma farpa em você. E aí o olho fala assim: ô, outra mão, tira a farpa da outra mão. E às vezes um problema que você achava que não tinha solução, ele é resolvido. Por quê? Porque a vida de Deus, ela flui entre nós. A zoe de Deus, ela flui entre nós. E às vezes quando você se dispõe a sair da sua zona de conforto para servir um irmão, na verdade você não ia servir ele, mas o Senhor queria usar ele para mudar você, para mudar a sua história, para resolver algo no seu coração que estava doendo há tanto tempo. Isso é corpo de Cristo. Eu sei que é uma história boba, uma história simples, só que é assim que as coisas funcionam. Uns edificam os outros. Tem pessoas do seu lado precisando de atenção, precisando de palavras de aceitação, precisando de encorajamento. E pode ser que a sua atitude de sair do bolso resolva algo na sua vida que parecia que nem tinha solução, Essa é a graça de pertencer a um corpo bem ajustado, bem consolidado e que edifica um ao outro em amor.
É o amor que nos une. A nossa junta é o amor. É Ele que faz conexão entre nós. E aí nós vamos edificando esse reino maravilhoso. Mas, irmãos, não tem outro jeito. Não tem como viver reino sozinho. Não tem como. Vamos ficar de pé?